Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio que chega. Boa noite, queridos irmãos. A nossa fala vai tocar a respeito da justiça da reencarnação. Nós vamos estudar um capítulo 2º, capítulo 4º, da parte 2ª do Livro dos Espíritos. É a questão 171. Uma pena que a gente não possa projetar, estamos com um problema técnico. Mas eu vou ler a pergunta, e ela é muito interessante porque ela tem uma palavra que vai nos causar uma certa estranheza, essa palavra. Kardec pergunta assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Ué, a doutrina espírita tem dogma? Tem dogma, Djanira? Tem, pior que tem. E não é um só não, tem alguns dogmas. Porque dogma aqui, nós estamos acostumados com essa palavra dogma com relação às religiões, não é? Principalmente o dogma, quando ele é instituído na religião e ele tem aquele caráter inquestionável daquela religião. Então, quer dizer, nós que frequentamos, a maioria de nós, alguma religião antes de nos tornarmos espíritas, ou até algum presente aqui que tenha uma outra linha religiosa, que está aqui comparecendo como visitante, veio conhecer a doutrina, né, nos brindar com a sua presença. Dogma é uma palavra que realmente permeia todo esse universo religioso. Mas o dogma de algumas religiões, ele tem um caráter diferenciado do que o Espiritismo considera. O dogma de outras religiões, ele tem um caráter teológico, né? É um dogma teológico. Por exemplo, o dogma do batismo, o dogma do casamento, e outros tantos dogmas aí que as religiões colocam, né? A unicidade da existência é um dogma, essa visão. E em contraponto, a doutrina vem falar em reencarnação, que é justamente a pluralidade das existências. O dogma no Espiritismo, e Kardec acertadamente coloca essa palavra aqui nessa pergunta, reporta-se a princípio. Dogma é um princípio fundamental da doutrina espírita, né? A reencarnação. A reencarnação é um dogma, ou seja, um princípio fundamental da doutrina espírita. Se não tiver reencarnação, se a gente falar, mas eu tenho dúvida, eu acho que reencarnação não existe isso. Né? Se a gente não tiver assim, essa crença, ou acreditar, né? Ou ter a certeza que existe a reencarnação, que nós somos, né? Vivemos num círculo de reencarnações sucessivas, indo e voltando aqui ainda esse planeta, em função do nosso momento de evolução, não dá para ser espírita, porque esse é um princípio fundamental da doutrina espírita. Como tem também dogmas que são das ciências. Tem ciências que têm os seus dogmas, têm os seus princípios. Então, quer dizer, não se pode falar naquela ciência que foi desenvolvida e baseada em certos princípios, ou seja, dogmas que orientam aquela ciência. Só que, tanto na ciência como na visão espírita, o dogma, né, esses princípios, eles são passíveis até de serem remexidos, de serem questionados, de serem examinados com profundidade e até, digamos, demonstrado que eles são falsos, que ele não bate, né? Que ele não é correto. A gente vê o próprio Einstein já desenvolvendo essa física, a física quântica e tanta coisa, a relatividade de Einstein. Então, quer dizer, se a gente for examinar sob esse prisma, ele, digamos assim, a gente vai observar que a física de Newton, aquela física que a gente conhece, da primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, ação e reação, aquele negócio todo, gravitação universal, funciona dentro de certos padrões, de certos limites. De certos limites para o macrocosmo e para o microcosmo, a coisa já muda de figura. Então, quer dizer, ele veio estabelecer já
questionando essas questões, né? A coisa já muda com relação à questão da ciência. Na questão do espiritismo, então, dogma aqui é colocado como um princípio fundamental da doutrina espírita, reencarnação. Então, somos reencarnacionistas. Essa é a nossa linha e é um fundamento básico do edifício espírita que a gente precisa considerar. Então, a nossa fala vai tocar sobre alguns temas visando a gente aprofundar um pouco mais o nosso entendimento a respeito da reencarnação. Nós vamos ver as finalidades da reencarnação, o processo da reencarnação, como que ele se dá, e esses conceitos básicos a respeito de reencarnação que a gente precisa ter em mente. Em relação a esses conceitos básicos, sempre que a gente fala de reencarnação, é interessante ressaltar, embora esse assunto já tenha sido abordado aqui em outras questões anteriores, existem alguns equívocos em relação a esse termo reencarnação, que até para quem está se iniciando na doutrina, ou que às vezes não tem ainda um aprofundamento em relação a esse tema especificamente, pode ter dificuldade, por exemplo, porque ninguém reencarna em outra pessoa, não existe reencarnar numa outra pessoa. Tem gente que ainda não tem esse entendimento, né? Acha, quer dizer, não vamos confundir. O nosso corpo, esse aparelho aqui, ele foi feito exclusivamente para mim. Nem o médium, quando ele dá passividade para uma comunicação mediúnica, nem assim ele está permitindo que o outro ocupe o corpo dele. Não é assim. O processo se dá de outra forma, né? É uma conexão que se dá de outra forma, né? Então, ninguém reencarna num outro corpo que não aquele que lhe foi exclusivamente preparado, que é esse aparelho corporal que se formou com a nossa vinda pelo processo reencarnatório. Desde a célula-ovo, nas divisões celulares todas, né, o nosso perispírito foi se ligando àquele corpo em formação, célula a célula, átomo a átomo. Nós estamos extremamente ligados a esse aparelho. Daí algumas dificuldades quando a gente desencarna e parte daqui. Por isso que é importante a gente, né, começar a ajustar esse nosso foco para a gente não ter dificuldades no futuro. Reencarnação é ressurreição na carne e não da carne. Isso era um equívoco entre os antigos, porque, embora os judeus até, digamos assim, acreditassem, eles tinham essa consideração sobre a reencarnação, eles não falavam reencarnação, falavam ressurreição, porque eles entendiam que o corpo iria se formar novamente, né? Desencarnou, mas aí, num determinado momento, num determinado processo, que eles não sabiam explicar, o corpo ia se formar novamente. E nós sabemos que isso é completamente descabido. É impossível que, com a desagregação do nosso aparelho, né, pelo processo de decomposição, o que representa o nosso corpo hoje vai se misturar com tudo aí fora. Então, quer dizer, como é que vai formar outra vez o corpo? Então, é na carne. Nós somos, sim, reencarnação, o espírito ressurgido na carne, e não da carne. E a reencarnação, esse é o principal ponto da nossa abordagem, a reencarnação não é apenas para reparar erros, como um castigo, né? Essa visão, até mesmo entre nós, espíritas, às vezes a gente tem a visão de aquele cara ali, quando ele reencarnar, ele vai pagar, né, pelo que ele está fazendo, ele vai sofrer muito, né? A gente às vezes fala dessa forma. Mas, na verdade, reencarnar não é um processo de punição, não é um castigo divino. Deus não vai punir, né, colocando ele para reencarnar numa determinada condição. Mas nós reencarnamos para aprender, para nos educarmos, para podermos evoluir. Olha como é que muda essa visão, né, de punição, porque essa visão de punição é uma visão também que a gente traz até do processo, daquela visão nossa de céu e inferno. Isso ainda é muito atávico, ainda é muito presente ainda essa nossa visão. E o Espiritismo já vem apresentar isso de uma outra forma. Vamos examinar. A gente fala sobre Deus. Deus, nosso Pai. Jesus nos apresentou Deus, Pai. E o nosso Pai, que ele é extremamente justo. A justiça dele é soberana, suprema. A gente não tem como escapar. Mas Deus é também o quê? Misericordioso
e bom. Então, se a justiça dele se dá pelo viés da misericórdia e da sua bondade infinita, ele dá uma oportunidade, tal como nós, né, damos também para os nossos filhos. Quantas vezes um filho erra com a gente, e erra uma vez, erra duas vezes, e a gente vai dando, ensejando a ele o quê? Oportunidades, né, melhorando de repente as condições para que ele possa ter sucesso, para que ele possa se melhorar, ele possa superar aqueles problemas. Então o nosso foco é justamente nisso, encarar a reencarnação num processo muitas vezes difícil, como a gente vê. Tem pessoas que nascem com doenças, né, desde a nascença, doenças inatas. A criança nasce com aquela doença, com aquela limitação. Quantas situações a gente vê assim, e que realmente nos fazem, a gente se apieda com a situação. E a gente pode, assim, na nossa leitura como espíritas, imaginar, poxa, esse grau de dificuldade aí tem algum sentido, né? Mas que sentido terá? Será que é só para punir a ele, aos pais, aquele espírito que está limitado, aos pais que vão ter o sacrifício, né, de tentar suprir o que lhe falta no sentido da sua falta de mobilidade, da sua falta de intelectualidade, de capacidade de gerir a sua própria vida, não é? Isso que a gente vai conversar um pouco. Então, a ideia da reencarnação, primeiro que ela não é de origem espírita. Veja bem, nós estamos falando da reencarnação. A gente já falou que os judeus acreditavam na reencarnação, com outro nome, ressurreição. Não é de origem espírita, mas é uma ideia que o espiritismo incorporou como um dos seus princípios fundamentais, dos seus princípios básicos. Então, essa ideia de voltar, do espírito voltar no novo corpo, isso já é muito antigo. Então, esse conceito que o espiritismo vem e utiliza, digamos, insere como um princípio fundamental da nossa doutrina. Porque isso tem um sentido lógico, isso tem um sentido bastante justo, né? A volta do espírito a um novo corpo que é formado de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Quando a gente olha necessidades e merecimentos, a gente começa a entender, começa a clarear para a gente como essa situação de uma criança que nasce com um problema congênito, a modo de limitar as suas possibilidades todas. Tantas vezes, quantas situações de paralisia cerebral que a gente vê, muito severas, né? Quantas situações que a gente vê de espíritos que renascem realmente com graus assim de limitação da cegueira, que é uma coisa inimaginável para nós que temos a oportunidade de enxergar, a gente se imaginar cegos, você sem conseguir enxergar nada, né? Então, e os merecimentos também, quer dizer, também provido da saúde, das condições para desenvolver e desempenhar um determinado trabalho necessário à sua evolução e muitas vezes também a evolução dos outros, a evolução da humanidade. Quantos espíritos vieram aqui e realizaram grandes missões maravilhosas na ciência, em várias áreas, a gente vê grandes contribuições, né? E a gente faz isso para quê? Para conquistar novas aprendizagens, novas experiências que a gente vai estar. Nós estamos aqui, em verdade, experimentando, né? O grande foco nosso é a experimentação, mas a experimentação é sempre orientada, não é essa experimentação louca, sem limites, né? Como as pessoas muitas vezes enxergam. Para novas aprendizagens com vistas à nossa evolução intelecto-moral. Então, nessa questão de finalidade, né, o ser humano retorna a um novo corpo humano, porque existe, não sei se vocês conhecem essa palavra meio maluca, né? Metempsicose. Essa palavra quer dizer a reencarnação, fala também de reencarnação, mas de reencarnação em animais. Ou seja, hoje eu estou homem, né? E aí eu desencarno e numa outra vinda para cá eu vou reencarnar no cachorro, até que eu gosto de cachorro. Eu tenho, né, são 12 cachorros lá, tenho 2 para doar. Eu tenho uma cachorrada lá. Quer dizer, não tem sentido. Se a gente chegou até, digamos, o aparelho corporal humano, que, digamos, em termos de evolução no nosso planeta, está no topo, digamos assim, evolutivo em relação até à forma, né, a forma corporal humana, ela domina por várias aptidões que ela possui e ela se sobrepõe sobre as outras espécies em função da sua condição
né, desse aparelho no nível que ele alcançou em termos de desenvolvimento e evolução. Então a gente volta sempre no corpo humano. Então metempsicose é outra coisa, isso pertence a outra doutrina, né, outra linha de pensamento, outra filosofia, não o espiritismo. Então retoma uma nova existência para aprender o que ainda não foi aprendido. Ou seja, o processo de aprendizado, aprender, é o grande processo, né? Porque a gente, para poder aprender algumas coisas, a gente aprende muita coisa, às vezes, por instrução, né? Um processo que alguém vem e nos ensina alguma coisa. Esse é um processo de aprendizado. Mas a gente tem que ver que, na verdade, essa questão desse aprender é o aprender de viver aquilo que a gente aprende, né? Ou seja, é um processo que a gente precisa falar até um pouco sobre educação. Porque educação é diferente de instrução. Quando a gente reencarna, a gente reencarna para nos educarmos, né? E educar é um processo, instrução é alguém que possa aqui vir ensinar alguma coisa para mim. Educação é algo que se dá de dentro para fora. Eu me educo de dentro para fora. É um processo que exige o quê? A minha aquiescência, o meu desejo, o meu livre-arbítrio de eu realmente aceitar aquela ideia e realmente colocá-la em prática, né? Esse é o processo, e ir aprendendo com isso. Com essa prática, eu ir aprendendo, construindo, né? Transformando o que hoje talvez seja emoção, meio desequilibrada, em sentimento, em algo realmente mais nobre, em algo que possa verdadeiramente me trazer essa condição dessas conquistas para o meu espírito. O que já foi aprendido de conhecimentos numa encarnação não se perde, né? A matéria ela vai se desagregar, mas o espírito permanece, ele continua, né? O espírito é imortal. Reencarnar é educar-se, é aumentar os conhecimentos do espírito, é oportunidade de crescer e evoluir. Então, dessa forma, a gente promove, com a reencarnação, o nosso aprendizado, o nosso crescimento moral e espiritual. É a via do nosso desenvolvimento. É a razão, na verdade, de estarmos aqui. Reencarna-se não para sofrer, mas para aprender. Porque muitas vezes a gente enxerga alguns quadros, às vezes a nossa mesma existência, ou situações que acontecem com a gente, e parece que as coisas estão sempre contra nós, ou estão agindo, parece que está conspirando, existe uma conspiração contra a minha felicidade, contra as possibilidades, né? Tudo comigo é difícil, tudo comigo eu não consigo concluir, eu não consigo finalizar. Tem pessoas que têm essa neura, né? Fica aí com esse pensamento, né? Mas nós estamos aqui não para sofrer, mas para nos educarmos através desse aprendizado. Estamos aqui para aprender, porque a gente precisa ainda aprender muita coisa. E justamente aprender para educar-se. A partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente. A gente vê essas situações, como no Rio de Janeiro é muito patente isso. Você vê prédios maravilhosos, né, ao lado de uma área, de uma comunidade completamente depauperados, as edificações sem emboço, né? A violência imperando ali naquela situação, ou seja, a pobreza e, digamos, a estabilidade, a riqueza ali fazendo esse contraste. E esse processo? Por que uns reencarnam numa condição e outros na outra condição? Isso aí só a reencarnação para explicar, né? De uma maneira justa, de uma maneira cabal, de uma maneira que a gente realmente aceita, porque não tem como ser de outra forma. Então, esse processo da reencarnação é uma lei natural, é uma lei da natureza. Não tem como a gente escapar. E ela se dá de uma forma automática. Porque muitas vezes o espírito, às vezes ele está numa condição ainda tão inferiorizada, né, com tantos problemas, tantos equívocos cometidos, que o comprometimento dele é tão grande perante, digamos, as leis maiores, as leis de Deus, que a justiça divina ela vai se operar de uma forma automática, que ele não tem nem capacidade de participar do processo, do planejamento de uma nova encarnação. Então, muitas vezes, os espíritos
espíritos de outra envergadura, eles vão tutelar essa reencarnação desse companheiro, desse espírito tão comprometido. Então, ela se dá muitas vezes de uma forma automática, através desse trabalho dos espíritos que promovem, então, essa tutela para auxiliar esse espírito. Porque ninguém está apartado da possibilidade, Deus não exclui ninguém da possibilidade de crescer, de se desenvolver, porque a misericórdia dele atua em todas as instâncias, para todos, incondicionalmente. Não poderia ser diferente, senão não seria Deus. Né? Ele vai agir com privilegiando A ou B, C? Não existe isso. E ela é mandatória, ou seja, essa reencarnação, enquanto a gente não alcançar, a gente se liberar desse ciclo sucessivo de reencarnações, né? A gente sair dessa roda, quer dizer, isso depende de evolução. Só realmente evoluindo para a gente não ter mais a necessidade de reencarnar em corpos tão materiais quanto esse. Né? Lógico que isso vai se refinando com a evolução do espírito, ele vai conseguindo ter chance de morar ou de residir em outros planetas, né? De habitar outros planetas, outros níveis de evolução, com outras condições de desenvolvimento dessa matéria, que hoje, no nosso caso, ainda é uma matéria muito densa, muito pesada. Né? Então, nenhum ser humano estará isento do processo de educação. Veja bem, a gente encarar a reencarnação como um processo sublime de educação. Muitas vezes a gente lida com problemas na nossa vida, a gente lida com uma situação qualquer que nos aflige. Quando chega uma situação mais crítica, eu acho que o pensamento que a gente precisa ter, até para nos equilibrarmos diante daquela situação, é difícil, claro que é. Isso não é fácil para nós, mas é questão de treino, talvez de prática, isso possa nos ajudar. A gente enxergar que eu estou colocado num momento de aprender. Aquilo ali vai me ensinar alguma coisa. Aquela situação, ela vai me ensinar alguma coisa. Então, é um momento de aprendizado. É um momento que a gente tem que estar atento. É um momento que a gente tem que estar equilibrado, para manter realmente em alerta. É o vigiar e orar que Jesus falou tanto para a gente. Né? Então, a reencarnação é um mecanismo natural no nível de evolução em que se encontra a humanidade. Para o nosso nível de evolução, que nós ainda estamos, nós necessitamos dos processos da reencarnação sucessiva, das reencarnações sucessivas, de nascer, morrer, desenvolver, e é a nossa frase aqui. Não é de Kardec, né? Para que eu não descobri, eu procurei na internet quem foi o autor dessa frase, esse é Leon Denis, que é autor dessa frase. Eu não sei. Me falaram que não é de Kardec, né? Esse pensamento aqui. Renascer ainda, progredir sempre. Ninguém está isento de ter que reencarnar. Só aqueles espíritos que já alcançaram outro nível de evolução e não tem mais essa necessidade de estarem presos a essa necessidade de reencarnar. Então, não há privilégios nem privilegiados nesse sentido, né? Nada escapa às leis de Deus. Não poderia ser diferente. Né? Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A gente se aperfeiçoa até no plano espiritual. A gente pega as obras de André Luiz, a gente vai ver lá, e em todas as situações, até uma das situações nas cavernas, lá no umbral inferior, existe lá um posto de assistência para atender os irmãos que estão lá naquele processo do arrependimento, naquele processo do despertamento, vendo que tem alguma coisa errada, que tem que corrigir, que precisa acertar. Então, até lá, existem os postos de atendimento e tem os espíritos ali dando atendimento para aqueles irmãos em situações terríveis de sofrimento. Né? Então, a justiça de Deus se processa de forma a educar o espírito. É assim que a justiça de Deus acontece na vida do espírito, de nós espírito. Né? Nunca no sentido de puni-lo, mas sim de educá-lo. Então não é punição. A gente precisa romper com essa ideia de punição e entender que é um processo que está educando. Muitas vezes um processo
duro, duríssimo, extremamente difícil. Mas esse grau de dificuldade que está acontecendo não é obra de Deus, é obra daquele, né, que está vivendo aquele problema. A obra é nossa. Nós é que realizamos essa obra, que muitas vezes concorre, digamos, de uma forma dolorosa contra nós. Né? São os reflexos, é o retorno que está vindo de algo que a gente fez que não foi bom, foi equivocado. E que não adianta, nós vamos ver mais à frente aqui, a lei de causa e efeito. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a reencarnação é, portanto, um processo educativo, antes de tudo. Né? Não um processo punitivo, um processo de castigo divino. A gente tem que romper com essa ideia. O aprendizado também se dá através de experiências vivenciadas, tanto na Terra quanto na vida espiritual. A gente vê André Luiz, né? Quantos cursos que ele frequentou. A história, olha, esses livros de André Luiz a gente tem que pegar para ler, ou se não quiser ler, pelo menos ter uma ideia, comparecer aqui para ver, acompanhar a série que a gente está estudando. Então é comum a gente ouvir que o espírito reencarnou para pagar as dívidas, né? Aquele espírito vai reencarnar então para pagar suas dívidas. Pois quem deve tem que pagar. Né? Tal afirmação deve ser entendida no sentido figurado. Isso não é uma afirmação que a gente possa considerar como de valor doutrinário. A gente precisa separar isso. Tá? Então, entendido no sentido figurado, realmente ele vai vir pagar as dívidas, mas num processo que possa dar a ele todas as chances de se educar, de se transformar, de mudar a sua ideia, mudar o seu entendimento, né? De, sei lá, ter um outro panorama, um outro horizonte na vida dele. Né? Essa dívida, ela pode ser entendida, e talvez dentro desse enfoque que a gente está colocando, deve ser entendida mais como ausência de conhecimento. Né? Não é, quando às vezes a gente vê uma pessoa fazendo às vezes uma coisa tão absurda, algumas imagens que apareceram na televisão, lá no Rio, né? Aquilo, a gente fala, puxa, morar em Cabo Frio é muito bom, né? Apesar do calor, mas a gente vê aquelas imagens, aquela correria na praia, batendo, isso aqui, poxa vida, o que é aquilo ali? Aquilo é ignorância, não pode ser outra coisa. Aquilo é ignorância total, né? Realmente ignorância total. Tem outros problemas, outros desdobramentos, mas basicamente a ausência de conhecimento é o que mais eles estão precisando, eles não terem realmente subsídio, ou for problema, ou dessa encarnação mesmo, dificuldades até para poder estudar, mas tudo isso a gente pode ser questionável também. Mas o problema mais sério, na nossa visão, é a ausência de conhecimento. Isso é o desconhecimento da lei de Deus. Qual o conhecimento que a gente tem dificuldade? A gente vai falar agora um pouquinho, que tem o nosso tempo para isso, nós vamos falar sobre livre-arbítrio, um pouquinho sobre livre-arbítrio, para poder compreender um pouco melhor isso. Né? Então isso é desconhecimento em relação à lei de Deus. E a gente precisa conhecer mais das leis de Deus. Né? As leis de Deus não são aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu, não. É muito maior. Kardec fez aqui, no Livro dos Espíritos, né, ele coloca aqui as 10 questões aqui, como fossem 10 leis, ele vai falar aqui da lei do trabalho, várias leis que ele coloca aqui. Mas aquilo ali tem um efeito apenas didático, apenas de apresentação. Na verdade, não dá nem para a gente saber quais são todas as leis de Deus, mas essas aqui são aquelas que a gente precisa tomar conhecimento, se apropriar, porque elas vão fazer o efeito de nos dar uma nova visão e, quem sabe, mudar a nossa forma de ver as coisas. Né? O conjunto de hábitos morais e intelectuais adquiridos e aprimorados, eles se somarão às nossas tendências inatas. Ou seja, quando a gente retorna à vida corporal, a gente traz toda essa bagagem, toda essa história pregressa, toda essa história que a gente já vivenciou, ela vem. Lógico que existe aí uma situação, um ponto que a gente vai falar também, do esquecimento. A gente não lembra diretamente, assim, né, forçando a memória, a gente não vai lembrar. Né?
porque ela é necessária, esse esquecimento é necessário, mas estão arquivadas ao longo de todo o curso evolutivo que a gente já passou e que jamais se perderão com a desintegração da matéria. Ou seja, a desintegração do aparelho corporal, que nós precisamos respeitar e cuidar dele, mas ele vai chegar um momento, né, que ele não vai ter mais condições de ser habitável pelo espírito. Né? Eu, espírito, não vou conseguir mais habitar esse corpo. Então, ele vai realmente voltar para a Terra. Mas eu levo comigo aquilo tudo que eu experimentei, de bom e de ruim. E são questões que vão lá nessa questão da nossa consciência, da lei de Deus, pesar para ver ainda o que está faltando aprender, o que está faltando corrigir. Mas é um processo sempre nessa linha de aquisição de conhecimento, de educação, que a gente precisa compreender. Né? Então, o esquecimento que a gente estava falando é justamente essa oportunidade de recomeçar, principalmente o quê? Sem medos, sem culpas, sem traumas, opressões. E já pensou a gente retornar? Se bem que acontece com alguns espíritos, tem alguns estudiosos de reencarnação, a gente vê Ian Stevenson, né, mais atual, Ellen Van Baar, tem vários estudiosos que se depararam nos seus estudos psíquicos, seus estudos de psicologia, com situações que ficou patente, bem claro, realmente a questão da reencarnação. Pessoas que guardavam certos medos, certos sentimentos de culpa, que ela não sabia onde é que estava. Quer dizer, aí começa aquele processo, e o Ian Stevenson, ele fez, logo dos primeiros pacientes dele, ele fez um processo assim, tipo uma regressão até o útero, né, visando justamente tentar trabalhar em questões de medos e traumas referentes a essa encarnação. Só que o espírito, de repente, aquele paciente dele, começou a falar de uma existência de um ano recuado, na Idade Média, falando de um local, de um lugar que ele estava, de nomes, de lugares, de datas, uma coisa assim, aquilo pirou a cabeça dele. Aí acabou que ele escreveu esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? Que é um livro que é acho best-seller dele, o mais conhecido dele, que fala sobre essas experiências que ele teve de consultório, de pacientes que ele recebeu, que começaram a mostrar uma regressão de memória, né, trazendo essa memória lá de existências passadas. É muito interessante isso aí. Então, o esquecimento para nós é uma necessidade, porque senão a gente estava trazendo essas situações passadas para a vida presente. E isso aí é um negócio, até para quem faz regressão, é uma questão que tem que se pensar direitinho, até a maneira de lidar com isso, que você vai tirar uma caixa preta, mexer numa caixa preta, né? E, de repente, trazer um trauma para cá e avivar esse trauma, ele começar a complicar a tua vida agora, né? Não custa. Então, é melhor deixar na caixa preta fechada mesmo, né? Então, fecha essa lembrança ela é fechada para não tumultuar a presente encarnação, nos dando uma oportunidade realmente... Tipo assim, botou no zero, né? Zerou o HD, né? Mais ou menos isso aí. Você formatou o disco. Mas ele continua lá, que a gente sabe, mesmo formatando, o cara dá um jeito, né? Tem uns técnicos aí que chegam lá e até conseguem descobrir o que foi apagado. Né? E abre-se uma janela de esperança para o futuro. É justamente assim que a misericórdia divina trabalha com a gente. Nos dá essa oportunidade do esquecimento do passado, para a gente poder tentar reescrever esse evangelho, né, da nossa vida. A gente escrever esse livro da nossa vida com outras letras, né, mais positivas. Então, nós recebemos um equipamento novo, um corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade e experiências no novo meio no qual iremos renascer. Quer dizer, a gente vai enfrentar uma nova história aí para ver como é que fica. Então, o espírito está sempre recomeçando a partir de onde ele parou. Ele pode não se desenvolver muito, mas nunca regride, ou seja, o espírito nunca volta para trás. A gente está sempre num processo de aquisição. A gente pode ficar estacionado, né? Às vezes não progride muito, não progride praticamente quase nada, mas nunca regride, a gente não volta para trás em momento algum. A gente vai dificultar o caminho. A imagem, uma pena a gente não ter a projeção, que a imagem tem tudo a ver aqui. É uma mulher andando em cima de uma cumeira de uma montanha, uma vertente para um lado e para o outro aqui. Quer dizer, anda no perigo mesmo. Né?
Quantas vezes a gente tem que reencarnar? Quantas vezes forem necessárias. Não tem jeito, né? Para uns, talvez, numa determinada encarnação, ele vai conseguir um grande avanço, um grande percurso que ele vai conseguir conquistar de conquistas naquela encarnação. Mas, quantas vezes vão reencarnar? Só depende de nós, quantas forem necessárias, né? Era um desenho aqui, mas eu vou tentar falar. Esse modelo foi apresentado pelo professor César Reis numa palestra, foi um seminário que nós assistimos aqui na casa. Eu achei muito interessante. Ele fala da espiral evolutiva. Você lembra? Lembra, Janira? Lembra? Vamos ver, né, examinar uma espiral de DNA. O espírito, ele começa no processo, né, reencarnatório, ele sai de uma existência, aí ele, quando renasce, ele passou aquela vida, ele renasce já num ponto um pouco mais elevado. Aí ele vai, né, desencarna, tal, vai nascer novamente, ele carrega aquilo que ele aprendeu e, naquele aprendizado, daquela existência, ele galga mais uma posição. Quer dizer, você vai ter, talvez, espirais, dependendo, se fosse analisar um por um, algumas espirais assim, né, quase imprensadas, né, o cara evoluiu quase nada, e outras assim, bem largas, né, que já foi dando saltos de evolução. Vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, que a gente falou ainda há pouco, né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa possibilidade da gente fazer escolhas, né? Essa liberdade que a gente tem de fazer o que a gente quiser, de fazer as nossas escolhas. Mas será que é assim mesmo? Como é que se processa isso? Na verdade, essa nossa capacidade de fazer essas escolhas, ela aumenta progressivamente com o aumento de consciência do espírito. Quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais ciosos, quanto mais com mais conhecimento eu tiver, mais experimentado eu estiver, aumenta a minha consciência em relação às situações. Eu tenho uma visão consciencial das coisas, ou seja, eu enxergo as coisas pelo prisma das leis cósmicas, das leis de Deus. Eu vou me envolvendo cada vez mais, vou ficando mais ciente, vou compreendendo cada vez mais as leis de Deus, como que elas funcionam. Então aumenta o grau da consciência. Quanto mais consciência eu tenho das coisas, mais capacidade de utilização do meu livre-arbítrio eu vou ter. E menos comprometimento também com a utilização dessa condição do livre-arbítrio. Vamos analisar, no estágio do instinto, que veja bem, a gente vê pela evolução, até a evolução de Darwin, a evolução também como considerada dentro assim, da visão espírita, nós transitamos o princípio espiritual que hoje está individualizado, representa o meu espírito em evolução, ele transitou em todos os reinos, desde o mineral, ao vegetal, ao animal, até chegar no hominal, que é uma categoria que só o espiritismo criou isso. Mas para poder distinguir a gente do animal como que nós conhecemos, cachorro, gato, que é uma questão diferente. Cachorro não tem responsabilidade, só para começar, né? Quem vai se responsabilizar é o dono. Por isso que eu construí lá uma gaiola lá para prender os cachorros lá, porque é meio complicado eles fugirem para a rua e morder alguém, né? Assustar alguém, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Então eles vivem o quê? O estágio deles, o estágio do animal, é o estágio de instinto, né? Nós ainda temos muito instinto em nós. A verdade é essa. A gente fala muito de seres mais intelectualizados, coisa e tal, mas o instinto ele impera na nossa vida em várias situações. Como é que o nosso coração ele bate sem a gente, né, nem se dá conta? A gente respira também, nem se dá conta. A gente pisca o olho, não se dá conta. A gente sua, que existe vários aparelhos que funcionam ao mesmo tempo, simultaneamente no meu corpo, e tudo isso sem eu pensar. Eu não preciso pensar para isso. Eu não preciso pensar para respirar, para fazer bater o coração, para fazer circular o sangue no meu corpo. Isso aí tudo vem de todo um aprendizado que vem lá bem recuado, né? Que veio na formação desse corpo com essas habilidades todas, né? Então, o uso do livre-arbítrio ele é limitado quando o animal, no animal mesmo, o livre-arbítrio dele é só para suprir as necessidades de conservação dele, a sobrevivência dele. Só.
Ele, digamos assim, o animal, até o cachorro, que é o que eu tenho mais experiência, ele, assim, ele se afeiçoa com a gente, ele vê pelo olhar o carinho, às vezes, que ele demonstra, ele passa a cabeça na perna da gente, né? É interessante nessa convivência animal, a gente vê alguns sentimentos despertando, né? Muito sentimento de posse, né? O animal é muito territorialista, que é negócio de posse, mas é bonito a gente ver que a convivência com o ser humano vai propiciando a ele alguns avanços nesse sentido. Mas o livre-arbítrio do animal é limitado. Ele age movido pelos impulsos primitivos, né? Irritação, aqueles hábitos, não sai disso, né? Então, à medida que a consciência se desenvolve, crescendo a razão, o homem vai se capacitando a usar o livre-arbítrio de uma forma mais ampla, né? O livre-arbítrio, então, é uma conquista evolutiva. Compreende-se que, mais do que fazer o que se quer, ele consiste em fazer o que se deve. Olha que interessante esse pensamento, né? Não é nosso, tá? Esse material tem uma fonte de pesquisa, eu posso até apresentar a bibliografia que a gente utilizou. Mas compreende-se que, mais do que fazer o que se quer, ele consiste em fazer o que se deve. Quantas vezes que a gente usou o nosso livre-arbítrio para fazer o que a gente realmente devia ter feito? Às vezes a gente vai contar nos dedos, né? Alguns momentos, tem dias, né, que a gente vai contar nos dedos as vezes que a gente fez isso, né? A gente fez de uma forma descompromissada aquilo que a gente quis, né? E não aquilo que a gente devia ter feito. Então, à medida que o ser se desenvolve, transpõe fronteiras, né? A fronteira do instinto a caminho da razão. A gente vê que em muitas pessoas, muitos irmãos encarnados, irmãos nossos, a gente vê ainda o império do instinto, dessas forças instintivas, violentas, né, rudes, né? Infelizmente, a gente ainda vê muitos envolvidos, muito próximo assim das faixas da animalidade. Às vezes tem até já, fez a conquista até da condição humana, mas as suas atitudes, seu pensamento, sua maneira de se comportar, seus hábitos, se aproximam muito da condição animalesca até, né? A estrada é longa, a questão é essa, sendo percorrida por nós de uma forma muito lenta. A gente precisa acelerar o passo, em sucessivas etapas reencarnatórias, nas quais vamos aos poucos nos aperfeiçoando e aprendendo a fazer as escolhas apropriadas. É o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio mais amplo, no sentido mais útil, mais apropriado, que ele passa a trabalhar em favor da nossa evolução, e não a favor de uma complicação, de complicar a nossa situação, que muitos estão trabalhando para complicar a sua situação, e como vai ficar complicada, né? A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Tinha uma imagem aqui muito maneira, mas eu vou falar para vocês a imagem, que ela vem falar da lei de causa e efeito. É o seguinte: posta em movimento, o agente perde-se aos efeitos das causas que gerou, né? Aquela atitude, às vezes, que a gente tomou, que não pensou, que não refletiu, né? Que a gente, às vezes, não tinha o conhecimento suficiente para saber que a gente não devia ter feito daquela forma. Mais à frente a gente vai perceber a besteira que a gente fez. A gente faz muita besteira mais jovem, né? Aí a gente vai mais maduro e tal, vai refletir: puxa vida, que besteira que eu fiz, eu podia ter feito diferente. O efeito seria totalmente outro, né? Então, entrando em cena a lei de causa e efeito. Essa imagem é um monge, né, numa posição de lótus. Aí ele tem uma carreira de dominó, daquela peça de dominó, tudo em pezinha. Aí ele dá um toquezinho de um lado, e ela dá uma volta lá embaixo, e depois ela vem e cai tudo em cima dele, né? Do lado dele, assim, vai cair tudo em cima dele. Quer dizer, não tem jeito. Uma hora, o retorno, ele vem mesmo, e é na chamada lei de causa e efeito. Aí era interessante, mais à frente eu vou falar aqui. A responsabilidade, as escolhas devem respeitar a zona fronteiriça do próximo, né? Porque o próximo tem a sua condição, o seu direito, a gente não pode ultrapassar onde começa o direito do nosso próximo, né? E o uso inadequado, então, vai desencadear reações desarmônicas. Vejam bem, o uso inadequado do livre-arbítrio
desencadeia reações desarmônicas, culpas, arrependimentos, gerando repercussões negativas que se fixam no psiquismo do infrator. Então, se eu sou responsável pela desarmonia, se eu sou responsável pelo equívoco, se eu sou responsável pelo desequilíbrio que eu provoquei, eu também vou ser responsável por promover o equilíbrio, né? Por promover a harmonia. Se eu perturbei alguma coisa, a responsabilidade minha é ajustar essa questão. Isso não é punição. Isso não é punição. Se eu não sei como fazer, eu vou aprender, eu vou galgar o conhecimento, e a misericórdia divina vai me dar a oportunidade de eu aprender, de eu saber, para ver o que eu tenho que fazer para corrigir aquela situação. Então não é punição, o processo é de educação, o processo é realmente de nos aperfeiçoar, né? Então a lei de causa e efeito tem o objetivo que se aprenda reequilibrando o que cada um desequilibrou, né? A gente vai aprender dessa forma. Então, é interessante quando a gente fala a gente já viu, às vezes, a pessoa falar lei de ação e reação como igual à lei de causa e efeito. Não é, são duas coisas totalmente diferentes. Ação e reação é uma lei da física, lá de Newton, né? E ela prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Isso é da física clássica de Isaac Newton. Mas, diferentemente, a lei de causa e efeito, né? Na lei de causa e efeito, nem sempre a intensidade é igual, só para começar. Nem sempre a intensidade é igual. E é em sentido contrário. Porque os meios pelo qual a misericórdia divina vai dar a oportunidade para aquele que cometeu alguma infração, para o infrator, para aquele que precisa se ajustar, as maneiras são inúmeras e não são... Porque, primeiramente, que a reencarnação não é uma ciência exata, só para começar, né? A física é uma ciência exata e a coisa funciona assim. Mas na reencarnação, a reencarnação não é uma ciência exata. A reencarnação é um processo que muitas vezes a pessoa cometeu um erro, um equívoco lá atrás, mas quando ela reencarna, às vezes existe até uma programação. É uma história clássica que a gente conta aqui a respeito daquele que havia matado, havia assassinado, e com o assassinato, numa determinada existência que ele provocou de um companheiro, ele se comprometeu e lesionou a região aqui do perispírito, justamente do braço dele, que apunhalou um cidadão, que ele acabou tirando a vida. E aí o que aconteceu? Ele, quando retorna na reencarnação, pela reencarnação, ele vai trabalhar numa empresa, numa indústria, e essa indústria ele acabou sendo um operador de prensa, só para começar, né? Já estava no risco, né, de perder um braço, né? Pois é. Só que ele era uma pessoa tão boa, uma pessoa que tinha sua família, tinha suas responsabilidades, participava na sua religião, uma pessoa que se transformou naquela vida, ele ajudava assim, um orfanato, quer dizer, ele tinha uma série de atividades que assim, foram extremamente representativas num processo assim, de substituição em relação àquilo que ele deveria, estava com um compromisso, ele ia perder, pelo menos metade do braço ele ia perder por conta dessa lesão, como um processo, digamos assim, estava determinado para ele passar, e isso não aconteceu. Ele perdeu sim, ele imprensou, não teve jeito, mas foi só o dedinho mindinho, não foi, o de mindinho. Pois é. Os mecanismos educativos podem ocorrer na mesma existência, sem a necessidade de se aguardar uma próxima encarnação. Como também pode dar-se após várias encarnações terem ocorrido. Quer dizer, muitas vezes um problema dessa encarnação vai ser resolvido aqui agora mesmo. E é bom mesmo que seja assim. Principalmente uma questão que a gente teve a oportunidade de falar algumas semanas atrás, sobre a questão do perdão, né? Quantas vezes a gente fica postergando essa situação do perdão, ou esquece aquele assunto ali, a gente só vai lembrar numa determinada outra situação, de repente aquela ideia surge, não, mas eu já estou, pior que a gente já está em capacidade, nós já temos conhecimento suficiente para compreender melhor o que aconteceu e perdoar o outro por aquilo que ele fez. Ainda que ele não queira receber o perdão, deixa para lá, você fez a sua parte, mas levar essa bagagenzinha negativa para o plano espiritual é uma gelada, porque isso aí
muitas vezes pode gerar um compromisso de uma encarnação, de você ter que reencarnar, às vezes, com aquele espírito, e muitas vezes vai ser uma pedra no teu sapato, vai ser um problema no futuro. Então a gente está aprendendo para a gente poder ir corrigindo as coisas agora, dentro daquilo que a gente puder. Está fazendo é bom. Como pode também dar-se várias encarnações depois de ter ocorrido. Aí a gente vai lembrar das situações das mortes coletivas, dos desencarnes coletivos, né? Que há uma necessidade de se reunirem pessoas várias num processo único, né? De um resgate. Às vezes acontece situações mais críticas, de expiação, situações expiatórias, que são determinantes nesse sentido. Então, através de que situações somos desafiados? São as provas e as expiações, né? E aí, que é o comum ao nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações. E o que são as provas? As provas são escolhas para o nosso adiantamento. Então, escolhas que a gente faz que vão promover, poderão promover o nosso adiantamento, dependendo do que a gente escolheu. Pode complicar também, não dá resultado nenhum. As provas são desafios da vida que nos fazem crescer. Temos o poder de decidir não passar por alguma prova. Quer dizer, às vezes uma prova está programada para a nossa existência, uma determinada situação, mas a gente foge dela como fugisse o diabo da cruz. A gente sai fora. Não quero saber, não, estou fora. Né? E muitas vezes era uma situação que eu tinha que ter enfrentado, que eu tinha que ter encarado. Mas é o direito do livre-arbítrio que nós temos, né? Em uma nova existência, o espírito encarnado estará sujeito às provas da paciência, da tolerância, do amor, da fé, da perseverança, para ir então lapidando as suas emoções. Já as expiações, aí a história é outra. São experiências obrigatórias, como essa que a gente contou há pouco, desse braço que estava comprometido, o perispírito, que não gerou uma deformação no perispírito, mas gerou, digamos, uma situação que, digamos assim, como que fosse um processo de atração, um processo magnético, né? Aquela área, aquela região ali, ele já estava colocado para trabalhar numa prensa hidráulica, né? Numa indústria. Então, quer dizer, já estava numa área de risco, para perder algum pedaço, né? O risco é muito grande. Então, são experiências obrigatórias por termos utilizado mal o nosso livre-arbítrio, cometendo graves equívocos que podem ter envolvido terceiros. São impostas pela justiça divina. Então, a expiação, isso é importante a gente registrar. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Porque a expiação é uma situação, como vimos aqui, obrigatória. Então, muitas vezes, essa expiação pode ser um processo de uma doença, de uma situação qualquer que vá trazer um problema na vida daquela pessoa. Então a questão é como que ela vai viver esse problema, como que ela vai vivenciar essa sua expiação, né? De uma forma construtiva, de uma forma que ele vai estar utilizando aquilo para aprender alguma coisa, para se tornar mais humilde, ou se de repente, né, ele se torna um rebelde, ele só fica xingando tudo aquilo que ele está passando, que ele está esquecido do mundo, Deus esqueceu dele, ele não merece nada daquilo. Então a expiação, ela tem um processo provacional, que vai depender de como que a gente vai passar pela expiação. Agora, nem sempre a prova, a situação de prova, ela é uma expiação, às vezes até pode ser também. Então as provas e expiações a que estão submetidos espíritos decorrem de compromissos pregressos. Então, essas provas e expiações que estão colocadas na nossa vida e que a gente pensando, fazendo um levantamentozinho, a gente vai registrar, todos nós as temos, né, mais amenas, mais leves, mais difíceis, mais complicadas, todos nós temos essas situações, porque nós estamos num plano de provas e expiações, mas não é por punição, é para aprender, e porque esse é o nosso momento evolutivo, né? Decorrem de compromissos pregressos, ou seja, anteriores. Tais compromissos são vulgarmente chamados de dívidas. A gente chama esses compromissos de dívidas, são as minhas dívidas, cujos correspondentes processos de resgate nós chamamos agora de processos educativos. São processos que estão nos educando, nos preparando para nos transformar verdadeiramente nesse processo que vem de dentro para fora, né, que é uma questão de uma escolha que eu também preciso fazer. Eu preciso decidir realmente
fazer essa troca, fazer essa substituição, para que esses valores, né, esses sentimentos, essas condições, elas possam realmente crescer e se desenvolver na nossa vida, na vida de cada um. Essa colocação aqui é de Adenauer Novaes, no livro Reencarnação, Processo Educativo. Foi uma das referências que a gente utilizou.